Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Eu estou aqui com o meu Yamaha BB615 e nesse vídeo aqui eu vou estar explicando para vocês quais foram as atualizações que eu fiz nesse baixo aqui. E eu não vou estar demonstrando o som dele neste vídeo, mas no próximo vídeo, porque o meu fone da KZ decidiu aposentar. Mas eu já providenciei outro, tá bom? E aí talvez semana que vem esse fone deve estar chegando e aí eu vou poder fazer uma gravação com esse baixo aqui para vocês estarem curtindo o som dele. Como eu moro em apartamento, eu evito de fazer barulho aqui, mas não é só por causa disso, né? Também captar o áudio pelo som do celular não é muito bacana. Então, quando o fone chegar aí, eu vou estar fazendo essa gravação para vocês estarem curtindo o som do baixo, que eu já adianto para vocês, gente, ficou fenomenal. Realmente... essa última atualização dele superou as minhas expectativas e eu confesso para vocês que essa atualização que eu fiz agora vai ser a atualização final. Eu não vou mais mexer com ele mais não, viu? Eu acho que já cheguei no ápice dele. Então eu vou estar explicando para vocês aqui quais foram as atualizações que eu fiz neste baixo. Então, uma das atualizações que eu fiz nesse baixo aqui foi na parte do nut dele. Esse baixo ele tem originalmente ele vem com nut de osso e eu fiz a troca desse nut por um nut de latão, tá? Esse nut aqui já tem um tempo que eu já instalei ele, mas não tinha atualizado vocês. Então tá aí um nut de latão. Em termos assim de mudança de timbre, tem mudanças, tá, gente? Mas não é aquela mudança assim, o som do baixo mudou, não. É uma mudança muito pequena mesmo, mas tem uma mudança assim, você sente. Eu senti o som do baixo mais metálico nas cordas, não sei. Foi essa sensação que eu senti, né? Senti um som um pouco mais brilhante, tá? Com nut de latão. Então, gente, a outra modificação que eu fiz nesse baixo foi na parte aqui dos circuitos. Como vocês podem estar vendo, eu vou estar aqui explicando para vocês. Então, aqui na parte de cima, nesses 3 potenciômetros de cima, nós temos 3 volumes, apesar de vocês estarem vendo 2 captadores, nós temos 3 volumes aqui. Eu vou estar explicando por que 3 volumes. Então, vamos começar por esse aqui. Esse aqui é o volume do captador do braço. E esse aqui é o captador Esse aqui é o volume do captador da ponte. E esse volume aqui é o volume geral, certo? Por que eu fiz esse esquema? Por 2 motivos. Por exemplo... Quem toca de jazz bass, os baixistas raiz aí de jazz bass, vai entender o que eu vou falar aqui agora. Os volumes individuais de um jazz bass, ele não só serve para você abaixar e aumentar o seu baixo, ou captador, desculpe. Ele serve também para você timbrar e criar outras texturas de timbre. Como assim? Por exemplo, você deixa os 2 captadores abertos aqui. Se você deixar 100% do braço e tirar, por exemplo, 10% do captador da ponte, você já vai ter um outro timbre. Se você fizer a mesma coisa, deixar 100% da ponte e tirar uns 10% ou 80% do captador do braço, você já vai ter um outro timbre. Então, os volumes individuais de um jazz bass também te dá essa flexibilidade de você criar outros timbres além do tone, certo? E o volume também, e outra questão também, porque eu instalei um volume geral. Então, por exemplo, eu achei o timbre aqui, por exemplo, eu gostei do timbre que eu fiz aqui. Eu tirei 10% do braço, deixei 100%, aí eu gostei desse timbre, não quero mexer nele. Mas quando você vai abaixar um jazz bass, você tem que abaixar os 2 volumes, então você acaba mexendo no que você achou aqui. Com o volume geral... Você não precisa mexer aqui, você só tem que abaixar aqui, entendeu? E é muito mais rápido que você ter que abaixar os 2 captadores. Com o potenciômetro você já abaixa o geralzão todinho, entendeu? Você já abaixa os dois captadores ao mesmo tempo, com geral, certo? Então a outra modificação que eu fiz aqui foi na parte da equalização. Eu tinha feito um vídeo anterior a esse, que eu tinha falado que esse baixo estava com 6 bandas de equalização, mas eu quero corrigir essa informação, tá? Não são 6 bandas, são 5 bandas. E eu vou explicar por que 5 bandas e não 6 bandas. Então aqui, nesse potenciômetro daqui, nós temos
aqui, ó, esse de baixo aqui, que são esses 3 potenciômetros, são potenciômetros concêntricos, ou seja, são 2 em 1. Então aqui embaixo nós temos um grave e em cima também nós temos outro grave, só que esses graves não são graves iguais, eles trabalham em frequências diferentes. Então esse grave aqui de baixo é um subgrave e esse grave aqui ele trabalha um pouco perto da frequência do médio, só que mais grave, só que ele trabalha um pouco mais para o médio. E esse grave aqui de baixo, ele é mais um grave mais sub, entendeu? Um grave mais profundo. Aqui nós temos os médios, certo? Aqui são 2 tipos de médio. Então aqui eu tenho um médio grave aqui embaixo. E aqui em cima eu tenho um médio agudo. E aqui eu tenho um agudo, certo? E aqui embaixo não é outro agudo. Aqui embaixo é um tone, certo? Eu estava estudando esse circuito aqui e eu vi que esse agudo aqui, desse circuito, ele não é um agudo, de fato, ele é um tone. Então o tone ele só serve para você tirar o agudo natural do instrumento ou abrir ele, certo? Então, por isso 5 bandas de equalização, porque esse aqui de baixo não é o agudo. Porque o tone ele não acrescenta agudo, ele só tira o agudo natural que o instrumento já tem, entendeu? Ele só corta. Então vamos lá. Dito isso, então aqui nós temos 5 bandas de equalização, certo? Mais o tone. Só que a cereja do bolo não é essa, desse circuito. Tem outro segredinho aqui nele aqui. Então aqui nós temos, no volume da ponte, nós temos um potenciômetro push-pull. Então, como vocês podem estar vendo aqui, eu vou subir ele. Ó, ele subiu, é um push-pull. Quando eu subo esse push-pull, eu desmembro o circuito, porque são 2 pré trabalhando desse baixo aqui, tá bom? São 2 prés trabalhando em série, quando ele está abaixado, e quando eu puxo ele para cima, esses 2 prés eles começam a trabalhar em paralelo. O que isso significa? Que cada pré vai ficar responsável em equalizar um captador, ou seja, cada captador vai ter o seu pré de forma individual, ou seja, cada captador vai ter a sua equalização própria. Então quando ele está com o push-pull levantado, significa que cada pré vai ficar responsável em equalizar um captador, ou seja, a equalização que eu fizer do braço não vai influenciar no captador da ponte, e a equalização que eu fizer no captador da ponte não vai influenciar no do braço. Gente, isso aqui dá uma gama de possibilidades de timbre que vocês nem imaginam. Eu ainda tô estudando o baixo, porque é muita possibilidade, gente. Não dá nem para enumerar as possibilidades de timbre que você consegue criar com esse baixo aqui. Eu, particularmente, quando eu vou tocar com ele, eu tô tocando com ele normal mesmo, entendeu? Sem fazer essa divisão de pré, entendeu? Botar os pés trabalhando em paralelo, porque é tanta possibilidade que você se perde. Então eu prefiro, por enquanto, essa possibilidade desse modo aqui. Eu tô estudando ele, vendo os pontos certinho, vendo os timbres que mais me agradam, entendeu? Antes de testar mesmo no ao vivo. No ao vivo eu tô tocando com ele assim mesmo, né? Com os prés trabalhando em série. Que, dica de passagem, ficou muito top o som. Gente, o baixo, ele ficou com uma definição absurda, um som absurdo. Tanto que quando eu vou tocar com ele, eu boto ele ali no máximo na metade, porque não dá para colocar ele todo. Gente, é muito volume, E esse volume aqui dele aqui, ele tem um center click. Então significa que quando eu chego mais ou menos nesse ponto que ele dá um clique, ele para aqui, ó. Ele tem uma travinha aqui. Então significa que o potenciômetro está no meio. Então, esse ponto aqui para mim é ideal. Quando eu vou gravar com ele, eu boto nesse ponto no meio aqui, entendeu? Porque se eu botar além disso aqui, aí começa a clipar, o amplificador começa a distorcer, porque é muito volume, gente. E fora a definição desse baixo aqui, gente, ficou absurda. Dá muito pau e muito Yamaha BBI de série profissional, viu? Confesso para vocês que o som dele ficou com uma definição absurda. Então é isso, gente. Então essa mod aqui eu ainda estou estudando ela, né? Porque são muitas possibilidades. E depois aí eu vou estar fazendo um vídeo para vocês, tá? Eu vou estar fazendo um vídeo para vocês aí, tá? Demonstrando o som do baixo. Mas eu já adianto, gente, o som ficou bruto. Ficou bruto mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado aí. No próximo vídeo eu vou estar demonstrando aí o som do bichão. Tá bom, gente? Valeu, fique com Deus.